Fala pessoal, tudo certo? Então, voltamos. Iniciamos mais uma temporada, fizemos uma breve pausa, mas estamos de volta. Novamente aqui, eu desse lado, Matheus desse lado, convidado do outro lado. E aqui vamos contar mais uma história. Estamos animados para mais um episódio. E é isso, eu vim no caminho pensando como ia dar essa mensagem, mas foi o mais breve possível. Voltamos. Espero que vocês tenham sentido falta, assim como nós sentimos falta também de fazer. Mais uma vez, mais um convidado de muita honra para mim, para o Léo estar recebendo aqui. E tenho certeza que vai acrescentar muito na vida de vocês, assim como os outros também, que é o intuito do nosso programa. Dr. Ângelo Silvares, perito criminal. Como sempre, eu não vou me estender no currículo, deixo só a caráter do convidado, se ele quiser falar, ele fala. Até também para vocês me conheceram durante o papo. Mas vale mencionar que vale. Tem 3 graduações, mestrado e doutorado. Então, o currículo não vai ser mencionado porque ele também... Ouçam, apenas ouçam. Um prazer enorme. É um prazer recebê-lo. Te dou as boas-vindas e estamos iniciando aqui. E é o responsável por iniciar essa temporada. E a minha primeira pergunta, que é a única pergunta que eu sei qual eu vou fazer, me conta a sua história. Quem é o Ângelo? Em primeiro lugar, agradecer a vocês dois, Leonardo e Matheus. É o meu primeiro podcast. Me sinto honrado de estar aqui. Conheci vocês através da universidade, a professora Carmen, que é muito minha amiga. E, enfim... Quem é o Ângelo, Eu estava pensando assim, como é que eu vou... Cara, o Ângelo é um cara fechado, sou uma pessoa fechada, poucas palavras. Tem uma lógica e razão muito entranhada no meu ser, e a emoção junto desse lado também, trabalha junto. A lógica e a razão por conta de o perfil meu, acho que desde que eu me entendo por gente, eu sou assim. E sou uma pessoa com pouquíssimos amigos, às vezes até um pouco isolado e tal, mas é vida, E esse lado emocional meu também, às vezes é muito aflorado quando se fala em família, Eu tenho 3 pessoas, 2 filhos que são, assim, minha vida. Faço tudo para aqueles 2 garotos, Luke e Breno, meus 2 meninos. E é isso, eu sou um pai perito criminal, fazendo 24 anos como perito criminal, químico de formação, matemático por prazer e bacharel em Direito para ajudar na profissão. E é isso, para iniciar, ao longo da conversa vocês vão descobrindo quem é. Sim, importante. Você já deixou claro que, pelo que parece, você deixa a razão passar à frente na maioria das vezes. A sua lógica e a sua razão são características que te definem. Em algum ponto, ou qual ponto, isso ajudou na profissão? Na profissão ajuda muito, A vida familiar, isso atrapalha um pouco. Você... por exemplo, o perito criminal, ele tem que trabalhar focado exclusivamente em entregar a verdade. Isso é a lógica e a razão são os pilares, para você fazer um trabalho bem feito, que nesse trabalho bem feito, que é dar materialidade do fato aos operadores de direito, juiz, promotor, defensor, advogado, a gente está ali para entregar esse material, que é dar materialidade ao fato. Então, você ter a ciência, e a ciência está baseada na lógica, na razão, no método científico, e sem esses pilares, você não consegue fazer um trabalho bem feito dentro de um local de crime, da qual é onde eu sempre... onde é a minha raiz dentro da perícia criminal. Sempre fui perito de rua, como a gente fala, peritos locais, o perito que trabalha com local de homicídio, acidente de trânsito, furto qualificado. Todos esses crimes que demandam a saída do perito para a rua, sempre foi a minha área. Sempre onde eu trabalhei, sempre onde eu fiquei até assumir meus cargos
de comissão, de chefia, de direção, coordenação, como eu estou até hoje. Mas na parte emocional, dentro do meu trabalho, né, eu sempre tentei, né, e hoje eu vejo que, de uma forma ou de outra, eu falhei, entre aspas, né, porque quando eu entrei na perícia, né, eu não cheguei a falar, né, sou filho da Baixada Fluminense, né, nasci em Belford Roxo nos anos 70, que era considerada, na época, a cidade mais violenta do mundo, né? Morava em frente a uma comunidade conhecida como Castelar, né? E era um local, hoje está muito mais violento, mas já era violento naquela época, né? E de um jeito ou de outro, não sei, eu não escolhi ser perito criminal, né? A vida foi me levando a isso. Eu queria, desde criancinha, desde garotinha, era ser cientista. Todos os meus parentes sabem disso. Todo mundo vai ser cientista. Eu dei muito trabalho para minha mãe, cara. Eu dei muito trabalho para minha mãe. Eu já explodi quase a casa da minha mãe toda. Eu era um piromaníaco. Minha mãe não podia, tinha que esconder garrafa de álcool. Que eu tinha um fascínio pela aquela reação química, né? A reação de combustão. Eu não podia ver nada, eu adorava fazer experimentos. Remédio velho pegava para fazer mistura. E era uma criança cruel, um bicho cruel, né? Pegava lagarta, injetava para saber o que era. Era uma coisa meio doida. Né? Eu dei muito trabalho para minha mãe. Uma vez eu resolvi fazer um canhão, cara. Eu não sei como, não lembro. Eu arranjei um carro de pólvora de festa junina. Era um tubo de 60. Eu tampei com um lado com uma lata de tomate, fiz um buraco, fiz um pavio de vela. Olha só, eu devia ter uns 8 anos de idade na minha cabeça. Botei a pólvora ali dentro, enchi aquilo de pedra, entulho, e acender, vamos acender. Aí meu irmão estava do lado, meu outro primo, ele tinha saído, né? Minha tia tinha chamado ele saiu, aí ficou mais 2 primos. Eu estou contando essa história só para mostrar esse lado voltado para a ciência, que eu sempre quis ser cientista. E eu fazia muitos experimentos, cada coisa de doido. E deixei. Pô, como fazer aquele negócio pegar fogo para fazer aquele cão explodir, né? Eu botei aquilo encostado na parede, cara. Né? E nessa época minha mãe fumava, minha mãe é ex-fumante, não fuma mais. E peguei o isqueiro tinha aquele ajuste, né? De botar aquela chama grande, né? E a gente é distante, achando que aquilo dali ia dar certo. Aí botamos isqueiro. Cara, eu tava tão perto, a gente tava tão perto, que eu nem ouvi estouro daquele negócio. Eu só vi uma mancha branca que ficou uns 3 minutos. O cabelo do meu primo queimou todo, meu irmão ficou sem sobrancelha, sem cílio. E minha mãe desesperada, todo viu um barro, quase metade do quarteirão veio o que aconteceu, que parecia que um bujão de gás tinha explodido, uma coisa de louco. Então, eu estou contando que é um anjo do cientista, no início da vida louca de ciência que eu tive quando era criança. Né? Enfim, dei muito trabalho para minha mãezinha, coitada. Fiquei sem enxergar uns 3 minutos, cara. Eu pensei que tivesse ficado cego. Aos 8 anos, por um experimento. Fazendo caca. Aí eu, ao longo da vida, fui fazer técnica em química, né, já na adolescência. E acabei, por outras influências, eu queria ser físico. Na minha cabeça, minha concepção, eu queria ser físico. Mas acabei optando por química. E durante o curso de química, eu já estava casado. No meio do curso, eu casei. Coisa de louco, acho que ninguém faz mais isso, né? Naquela época a gente fez essa loucura. E depois de fazendo mestrado, no mestrado, no doutorado, minha esposa já tinha engravidado do primeiro filho. E nesse período de mestrado e doutorado, me decepcionei não com a ciência em si, mas sim como a ciência é tratada no Brasil. Né? Não é tratada com o devido valor. A gente perde muita gente boa para fora, porque a carreira de cientista ela não é reconhecida. Né? Eu não sei qual podcast ou qual entrevista que eu vi uma neurocientista famosa no Brasil.
ela está trabalhando nos Estados Unidos, porque ela não conseguia botar o trabalho dela para frente, porque ela mesma falou, o cientista não é reconhecido como carreira, não tem ali no Ministério do Trabalho, você você não vai achar, né? E eu queria trabalhar como cientista, queria trabalhar como pesquisador, mas não dá para viver de bolsa. O Matheus está aqui, o Léo está aqui, está fazendo mestrado. Não é complicado viver bolsa, né, da CAPES, CNPq. Não quero falar mal, eu vivi de bolsa um bom tempo. Né? Aos 25 anos, eu e a minha esposa, a gente guardando dinheirinho, eu já com 25 anos já tinha minha casa própria. Né? Hoje, qual rapaz de 25 anos hoje pode dizer isso? Né? Com 25 anos, você já tinha sua casa própria. A gente trabalhou duro para isso. Mas aí eu fui, vendo que não estava chegando uma luz ali, ou você tinha que fazer um concurso público para professor, para poder praticar um pouco de ciência. E eu não tinha essa vocação para professor na época, não era muito novo, não tinha. Eu queria trazer ciência pura e aplicada. Né? E ela estava grávida, né? Nossa, como é que eu vou sustentar um menino só com bolsa? Só não vai dar certo, não. Aí começaram a aparecer alguns concursos que me interessaram. Primeiro da Polícia Federal para perito. E eu, mas fazendo doutorado, estudando, eu passei, mas não me classifiquei nesse primeiro concurso. Aí teve 2 anos depois, outro concurso para perito criminal da Polícia Federal. Esse eu passei raspando. Passei raspando. Logo nesse mesmo ano, se eu não me engano, foi no mesmo ano, teve o da Polícia Civil. Foi em agosto de 2000. Porque a Polícia Civil estava há muito tempo sem concurso para perito criminal. E eu acabei, fiz a prova, passei bem, né, chamaram os candidatos. E a nossa academia foi a toque de caixa, porque estava numa falta de perito criminal muito grande. Se eu não me engano, eu sou a terceira turma, depois da Constituição de 88. É o segundo concurso, porque o primeiro concurso foi, acho que em 90 ou 91. Eu tenho colega minha que trabalha lá comigo, que é desse primeiro concurso. Foi desmembrado a convocação. Não teve uma primeira turma e uma segunda turma. E não foram muitas vagas nessa época. E logo depois, 7 anos depois, quase 10 anos depois, foi se fazer o segundo concurso para perito criminal. Foi quando eu entrei, né? E estou nessa vida até hoje. Já vai fazendo que vem, em fevereiro de 2025, 24 anos já. Como perito, né? Se eu for considerar o tempo de academia, que é o que eu considero, porque quando a gente estagiou, começou a estagiar, porque nossa academia foi a toque de caixa, né? Foi um curso integral, foram 45 dias, chegar lá às 7 horas da manhã, sair às 7 horas da noite, uma coisa do tipo assim, bem puxado, né? E a gente só tem uma horinha para almoçar e continuava. E depois desse período a gente foi para a rua fazer o estágio. Então, considerando 2000, eu já estava olhando o cadáver, analisando o local de crime. Então, eu percebo na perícia criminal que ela, daquelas partes ali da polícia, ela é a parte mais peculiar, mais diferente, não é? Do que compõe a polícia. E eu gostaria de saber de quem está de dentro, de quem vê como perito, como é a sensação de você estar ali para resolver uma coisa e, sabe, você tem que encontrar a solução de alguma forma e, de alguma forma, analisar ali o maior contato com o cadáver, o maior contato com a vítima, e como é. Então, Léo, o perito criminal, a gente tem uma técnica de análise do local de crime, não é aleatória. A gente tem uma metodologia científica para poder trabalhar um local de crime. Chega lá, o cadáver é a última evidência que a gente analisa. Quando a gente olha, a gente faz a perinecroscopia, que é olhar o cadáver ali no local do crime, porque depois que ele sai dali, ele vai para o IML para aí sim fazer um trabalho mais completo. Nosso trabalho ali é um trabalho bem prévio em cadáver em si. O perito criminal, né,
A perícia, como você mesmo disse, dentro da polícia é um trabalho meio que, não vou dizer, faz parte da investigação, mas ela é peculiar nesse sentido. Nem todo inquérito, todo trabalho da polícia vai precisar da perícia criminal, né? Mas os mais emblemáticos sempre tem a perícia criminal trabalhando. E quando a gente chega no local de crime, né, antigamente, acho que isso não é um problema complicado, acho que a cultura, né, brasileira ou do Rio de Janeiro, não sei, enfim, da Baixada, né, por ser um local humilde. Quando o perito chega no local, né, cara, é uma balbúrdia, sabe? Aquele monte de gente, sabe? A PM não consegue controlar porque é muita gente, todo mundo quer, não sei, esse fascínio de querer ver o cadáver, ver. E a gente já chega no local, né? Isso, enquanto eu trabalhava na rua, né? E a primeira vez que eu cheguei para fazer um local de crime, na primeira vez não, porque a primeira vez foi um encontro de cadáver, não chegou nem a ser um local de homicídio. Mas era tanta gente, cara, para fazer isolamento, aí você perde muitas evidências, porque já foram tirados do local. Então, para você fazer esse trabalho, como você me perguntou, como mostrar a verdade, né, encontrar elementos que te dê a dinâmica daquele evento, né, daquele homicídio, para um local, para você ter essa convicção, para você chegar a isso que você me perguntou, esse local tem que estar muito bem preservado, né? E antigamente, hoje não, hoje com a DH o pessoal, né, essa parte, quando a gente chega no local, já melhorou bastante, né? Tudo vem evoluindo para tentar manter um local mais preservado possível, porque um local sem preservação para o perito criminal se torna muito ruim, porque ele não consegue evidência, não consegue entregar aquilo que ele gostaria, que é tentar dar o máximo de verdade ou de tentar descrever a dinâmica daquele fato, como aquilo aconteceu, porque o perito está ali para isso, tentar descrever passo a passo onde aquela evidência vai me levar aonde, vai me levar para cá, para lá. É isso que o perito criminal tenta entregar no seu trabalho, né? É entregar a materialidade do fato, né? O máximo de ciência possível, né? Porque o perito criminal não se baseia em prova oral, que é testemunha, ele se baseia só em fato, a lógica e a razão para poder trabalhar, fazer o melhor trabalho possível. E a gente trabalha de fora para dentro, né? Pegando as evidências, depois a gente junta tudo aquilo, né? Quanto mais elementos a gente tiver, elementos válidos, né? Elementos que validam aquilo que você possa entregar, mais uma vez, com a verdade para poder os operadores de direito não questionarem nem, né, terem dúvida daquilo que foi escrito, né? Essa é a nossa maior preocupação. E quando às vezes eu chegava no local de crime, amigo, era uma coisa terrível. Tinha gente pisando no cadáver, projetil, estojo, cartucho espalhado por um telado, né? Já cheguei no local de crime uma vez, eu não sei o que aquele indivíduo tinha feito, né? Mas ele devia ter mais de 30 perfurações de projetil de arma de fogo, que a gente chama de PAF, né? Assim. Aí vem um indivíduo com os estojos, não sei se vocês sabem diferenciar o que é estojo, projetil. Projetil a gente chama bala, né? Uhum. Né? O estojo é a cápsula sem... Deflagrada. E pode ser deflagrada mesmo, não, dependendo das vezes falha e tal. E tem a espoleta, né? que compõe o estojo. Então aí vem o indivíduo com aquelas 30 estojos na mão. Aqui, doutor, do que tá aqui. Pô, filho, vou te ajudar para você agora, porque você acabou de atrapalhar meu local, você estragou tudo. Entendeu? Isso é ruim. Isso atrapalha qualquer perito. Fica chateado quando isso acontece. Agora, quando o local está bem preservado, a gente tenta fazer um trabalho de excelência, né? Pô, como é que eu vou dizer sem pegar pesado? Pô, o perito fica feliz quando vê o local, mas feliz com entre aspas, né? Porque tem uma pessoa morta ali, né? Feliz para tentar fazer um bom trabalho para ajudar, né? Aprender a solucionar aquele caso. Sim. E é esse nosso trabalho. Sim. Entendeu?
Isso estou falando só perícias locais, tá? A perícia ela se desdobra em várias outras áreas. A gente tem o perito legista, né, que é aquele cara que vai trabalhar o corpo em si, né, para dar causa à morte, ele investiga, né, o corpo para dar o laudo, dizendo, ó, morreu assim, assim, assado, dessa forma, por causa disso, enfim. A gente tem a perícia papiloscópica, que se desdobra em 2 segmentos, que é a perícia necropapiloscópica, que é identificar aquele cadáver, né, lá no IML, e tem a perícia de rua, perito papiloscopista de rua, que hoje está sendo bem requisitado, porque por causa de muito roubo de cargo, então muitas vezes são chamados para fazer a perícia no veículo, tentar tirar o máximo de impressão digital possível e colocar no SAID. SAID é um programa que a gente tem para poder trabalhar essas impressões digitais e ver se a gente consegue coletar alguma informação daquela digital. E também nós temos a odonto, né, porque chegam muitos corpos e às vezes você não consegue fazer a impressão digital porque está desmembrado, enfim, ou está carbonizado. E tem a odonto, são os a odontologia forense, né, que é tentar fazer identificação pela arcada dentária, que não é assim, é mais complicado, principalmente uma região como a Baixada Fluminense, que nem todo mundo tem um odontograma, né? São poucas pessoas que têm condições de botar um aparelho, você tem que fazer todo aquele perfil odontológico, e aquilo fica com a família. Às vezes tem que ele ajuda o perito de odonto a trabalhar, identificar aquela pessoa, né? A gente já fez várias identificações pela arcada dentária, né? Quando não tem arcada dentária, quando não dá para fazer nada, e a gente tem o DNA, né, que juntamos para cá, está sendo muito requisitado, né, que é pegar parte, que a gente consegue pegar parte do corpo carbonizado, ou ossada, que ainda tem alguma parte que dê para utilizar, a gente pega um pedaço de um osso, encaminha para o IPPGF, que é o Instituto de Pesquisas Genética, não, tem outro, IPP, agora me fugiu o segundo P. Tudo bem, enfim, Genética Forense da Polícia Civil. Não, o Alípio o diretor vai me... Eu vou lembrar. E esse material é encaminhado para lá, porque quando a gente não consegue identificar esse corpo, a gente dá a causa à morte, mas não consegue identificar, mas a gente tem que dar um destino a esse corpo. E antigamente usava aquele termo indigente, né? A gente não usa mais esse termo, que é um termo pejorativo, um termo ruim, justiça corpos não reclamados. E por incrível que pareça, Nova Iguaçu tem muito. Muitos corpos não são reclamados e a gente usa muito essa parte de DNA, ou então a parte de identificação por digital, para tentar fazer a identificação desses corpos. Na pergunta do Léo, ele usou o exemplo do corpo, né, no local do crime. E você disse que, na sua resposta, que o corpo geralmente é o último local que vocês buscam. Isso. Uma pergunta agora, acredito que seja uma dúvida de muitas pessoas para um perito. Quando o perito chega no local do crime, lógico, um local, entre aspas, perfeito, que não foi... Como você disse, ninguém atrapalhou a sua investigação, vamos dizer assim. Uhum. Ninguém atrapalhou o local do crime ou mexeu, enfim. Um local perfeito. Qual o primeiro olhar do perito? Lógico, em determinada situação, pode ser um homicídio, um acidente, só o corpo. O que o perito pensa para tentar entender a dinâmica do fato? A gente divide, né, entre área imediata e área imediata, né, que a gente separa essas duas áreas, né? Primeira área a gente tenta pegar, não sei se essa é a resposta que você quer ouvir, mas é tentar pegar os elementos que envolvem, não, que a gente tentar relacionar, que está diretamente vinculado àquele local, àquele crime. Tá? Que muitas vezes não tem nada, tem coisas ali no local que não tem nada a ver, mas o olhar, né, do perito, cara, a gente adquire isso com o tempo. Né? Tem hora... Eu não gosto de usar essa palavra instinto ou sensibilidade. Eu acho que isso
é técnica que a gente vai adquirindo com o tempo, né? E com a técnica, né? Com esse olhar, aí a gente analisa todo o local, né? Coleta as evidências, e aí sim, não sei se é essa a resposta, a gente vai partir para o corpo, olhar o corpo e tentar vincular, né, aquelas evidências, para você dar uma dinâmica. Porque, eu vou ser sincero, no início eu tinha uma preocupação com dar a dinâmica de um evento no local de homicídio, né, porque o perito chega lá, não tem experiência. A gente, no início de carreira, a gente não tem certa experiência. A gente vai com um colega mais velho, às vezes, para orientar a gente, isso aqui. Aí a gente vai aprendendo. Quando a gente está com a técnica bem aguçada, bem afiada, isso não é de uma hora para outra, né? Mas apesar de a gente ter a ciência na mão, a ciência forense na mão, a gente tem sempre um mais velho para auxiliar a gente para poder ajudar, escrever aquele... Eu lembro para eu fazer o meu primeiro laudo, cara, eu fiquei assim... Você tem que ter um cascudo lá, uma chama de cascudo, para poder orientar a gente, né? E eu tive alguns bons professores, uns bons peritos que me ajudaram muito, né? E se eu não vou nem falar os nomes, porque eu posso deixar alguém de fora e ficar um pouco ciúme. Mas tive bons professores, sim, né? E não sei se respondi o que você queria. Sim, a dúvida é justamente esse olhar que o perito tem, que com certeza é o olhar mais aguçado de toda a cena. O nosso olhar tem que ser técnico. Sim. Entendeu? E não é de uma hora para outra, tá? A gente tem gente por trás que auxilia a gente com mais experiência. Porque, imagine vocês, eu nunca... apesar de ter nascido, morado, vivido na Baixada a vida toda, ver o que já vi, mais de 4.000 locais de homicídios que eu tenho na minha conta, mesmo vindo da Baixada, não a Baixada mas quando você vai fazer o primeiro, eu falei, caramba, você bota a mão na cabeça. E para escrever, você tem que escrever de forma que um juiz, um promotor, um advogado, um delegado entenda. O laudo não é feito de qualquer forma, tem partes que você tem que obedecer, né? E o local de homicídio, cara, assim, é complicado falar. Se ele for bem preservado, perito, como eu disse, é difícil falar. Ele fica feliz, entre aspas, porque ele fica feliz porque ele vai ter elementos para ajudar a elucidação daquele caso, né? Agora, enfim, é isso aí. Eu tenho uma questão, porque hoje é muito falado, muito debatido e muito alertado sobre a saúde mental dos profissionais, né? E assim, o perito, ele lida com a morte diretamente, como função, como trabalho. Então, assim, é uma pergunta que eu acho que precisa ser feita. Como é e como fica a saúde mental desse tipo de profissional que lida com essas coisas todos os dias? Léo, a pergunta é extremamente pertinente, ainda mais a Polícia Civil, ela está semana passada, até está fazendo um workshop, se não me engano, sobre saúde mental dos policiais civis, né? Não só dos peritos. Porque você imagina uma central de flagrantes como a 54, que já está em quase, se não me engano, já chegou a 14.000 flagrantes esse ano. A gente nem terminou o ano, faltam 4 meses, né? 3 meses, 3 meses e meio. Um plantão da 54º DP, que é a central de flagrantes de Belfort, pega Nelópolis, Mesquita. Cara, esse indivíduo que está ali, quem vai em delegacia? Ninguém vai feliz, cara. É coisa ruim. Ninguém vai para a delegacia para comemorar alguma coisa. Sempre é um problema que você vai levar para uma outra pessoa, um investigador, um inspetor, né? E, mal ou bem, aquela pessoa absorve aquilo, né? E às vezes o cara fica estressado, às vezes o cara tem que estar preparado mentalmente, às vezes não consegue, às vezes sem querer trata a pessoa, mas,
você carrega aquele problema todo, 24 horas você fazendo um plantão, carregando problemas da vida dos outros na sua cabeça o tempo todo. Aquilo é extremamente extenuante. Para o perito também não muda muito, não. Né? E a gente lida, como você mesmo disse, o perito criminal local, de rua, com a morte o tempo todo. Né? Como eu disse, tem outras perícias que também são, assim, que eu acho que são, assim, também muito complicado. Serviço de áudio e imagem do Rio de Janeiro, da CCE. Você vai fazer uma degravação de uma pedofilia. Imagina que esse cara que vai fazer assistir essas imagens tem que estar muito bem preparado mentalmente. Porque você vai ver pedofilia o tempo todo. E leva pra vida, né? Então, né, tinha na minha mente, quando eu comecei, na minha cabeça, que eu conseguiria. Hoje, depois de mais de 20 anos, eu vi que nesse ponto a gente pensa que consegue, mas a gente tenta separar esse lado emotivo, né, quando a gente vai fazer um local de crime de homicídio, né, tentar levar só a razão, né, e a lógica, né, tentar usar só a ciência e tentar esquecer de tudo, se isolar de tudo, focar no seu trabalho. E eu tenho muitos colegas que, né, padeceram ou padecem, a gente não fica, se não houver um trabalho, né, todo. Muitos dos meus amigos fazem terapia. Entendeu? Fazem terapia, porque lidar com a morte não é para qualquer um. Entendeu? E eu, no início, eu pensei que eu ia ser. E eu achava que estava lidando bem. Mas eu, sem querer, sem perceber, né, eu levava isso para casa. Né? Chegava irritado, e ficava irritado quando saia do plantão. Né? Nunca agredi, nunca fui. O que chegava acho que era uma pessoa chata, me tornava uma pessoa chata. Mas eu não percebia isso, mas não sabia que era isso que podia meu trabalho estar causando em mim. Né? E hoje, né, com esses anos de experiência, eu vejo que, você tá olhando para trás, cara, como o trabalho ele influencia muito na saúde mental do policial, né? Civil, de modo geral. Problema, né? E você leva isso para a vida toda. Leva o problema como... Eu tenho alguns amigos que, de forma direta ou indireta, eu tenho dois. Né? Uma que até trabalhou comigo, né? Não foi nem por causa do trabalho, eu acredito que não, mas eu tinha os problemas dela, mas o trabalho também acabou cometendo suicídio, cara. Né? E na Polícia Militar isso é mais intenso ainda. Tá? Na Polícia Militar, o número de suicídios é muito maior. Né? E por conta a Polícia Civil ela tem esse olhar, não esquece da gente nesse ponto. Não. Tanto é que a gente está tendo esse workshop para a saúde mental, que a Policlínica da Polícia Civil está promovendo dia 17, 18, esse mês ainda, para poder ver como é que está a saúde mental do seu policial. Porque é desgastante. Tá? E hoje eu percebo que eu levei isso sem perceber. Hoje eu percebo sem perceber, né? Mas eu estou fazendo uma análise de uma época e de outra. Na época eu não percebi. Hoje eu percebo que eu levei isso para minha família. Entendeu? De um jeito ou outro eu levei. Quando eu vi, aí, agora é amenizar os danos, né? Olhar para trás, ver o que de fato influenciou e influenciou, assim. Mas afeta sim. A gente costuma... Léo, não tem como. Você lidar com vamos dizer assim, vou falar com mal. Né? Pode ser um traficante, mas a mãe está lá no local, que não tem nada a ver com isso, e está chorando, e você fazendo seu trabalho, chutando a mãe, chorando, aquele monte de gente, aquela consternação, e você tentando se isolar daquilo para poder tentar. Cara, tem que ter uma cabeça muito boa. O perito criminal tem que ter uma cabeça muito boa mesmo, para poder separar as coisas. Porque se ele se deixar influenciar, cara, é loucura pura. A gente na maioria das vezes,
A gente sempre pergunta para os convidados como diferenciar e se é possível diferenciar a vida profissional do pessoal. Exemplo, para uma convidada nossa, advogada de família, se ela conseguia diferenciar aqueles problemas que ela recebia no escritório de família e não levar aquilo para casa, porque acaba, como você falou, se olhar para, você achava que conseguia diferenciar, mas olhando para trás, você viu que isso influenciou muito. Você acabou, essa seria a minha pergunta, você acabou respondendo também que passa a ser tão natural, passa a ser você, o seu cotidiano, que você vai se transformando naquilo ali e não percebe. E é uma linha muito tênue, né? Porque você não percebe como aquilo está afetando a sua vida, né? Realmente, isso aí. Provavelmente ela deve ter falado que sim, porque é natural, acaba sendo natural, o seu dia a dia. E seguindo ainda nessa linha da pergunta, ou melhor, da sua resposta, você falou que estão promovendo agora, fazendo um trabalho justamente para dar atenção à saúde mental do policial. E você hoje, com a sua consciência, seus mais de 20 anos de experiência de carreira e percebendo o quanto isso te afetou na sua vida pessoal, enfim, determinados pontos, o que você percebe que precisa ser feito, analisando por você, para que exista esse cuidado com o profissional, com o perito, com o policial civil no geral, o militar também, enfim, mas que tem como profissão, como a carreira, lidar com o mal, como você disse, e precisam, sim, ter uma saúde mental fortíssima, praticamente blindada, para que isso não atrapalhe na vida pessoal. Cara, mas isso aí já vai entrar numa questão institucional, né? Isso aí já é uma questão que está além, né? Mas eu acho que deveria se fazer uma avaliação mental em todos os policiais a cada 2 anos. Isso é uma ideia minha, tá? Sim. Entendeu? Porque, por exemplo, o pessoal que trabalha, os peritos trabalham na DH, só vem homicídio. Então lá só vendo homicídio, todo plantão, só vem homicídio. Porque até 2014, o meu posto de polícia técnica, posto regional de polícia técnica científica em Nova Sul, a qual eu sou diretor, a gente pegava tudo. Em 2014, com a reformulação da DH, ela tem um corpo de peritos, né, que trabalham lá só para fazer homicídio, né? E eles só fazem isso. Mas, olhando de modo geral, eu acho que uma avaliação, saber como é que a pessoa está, a cada 2 anos, né, saber como é que essa pessoa está, se essa pessoa precisa dar um tempinho, vai para né, para poder... Tem pessoas que ficam bem, né, mas tem outros que são mais sensíveis, né. Eu acho que seria por aí, tentar uma avaliação. Eu não sei se outros estados têm esse tipo de tratamento, mas o Rio de Janeiro está começando a fazer. Está começando a fazer essa avaliação mental para saber como está a saúde do seu policial civil. Tá? Mudando rapidamente de assunto, quando iniciamos o programa, ouvimos sobre as suas graduações, né? E aí falamos do fim, que no fim se tornou perito, mas voltando um pouco, primeiro foi Parece química, que eu estava adivinhando que você ia falar isso. Depois matemática, não, isso e engenharia. Não. Químico, bacharel em Direito e matemática. Então o Ângelo sempre gostou muito de estudar. Você falando do bacharel em Direito, assim, foi uma questão, uma necessidade que eu acho que eu tive para poder ter uma linguagem mais acessível com quem eu trabalhava, com quem eu trabalho. Inspetores, juízes, delegados, né, os operadores de direito. Então, acho que eu tenho que aprender isso aí para poder também entender como me expressar, como, né? Então, o direito é assim, eu fiz uma questão de... E eu sou de uma família, né, parte de mãe, que praticamente todo mundo é formado em direito. Eu tenho meu avô, tem 2 anos, faleceu. Ele era formado, e se formou em direito aos quase 50 anos de idade. E foi ser procurador, acho que do DETRA aqui no Rio de Janeiro e tal. Tem um tio que é advogado, também foi procurador em alguns municípios do interior. Tem uma tia que foi advogada, depois oficial de justiça. Tem um primo juiz em Teresópolis. Tem uma outra prima. Tem um monte de primos formados. Tem as 2 primas formadas em Direito. E aí vai. Então, de alguma forma ou de outra, né? Influenciou naturalmente.
O direito é uma, né? Acabei fazendo direito para aprender um pouco, né? Como eu tinha esse mundo, né, por trás ali, meus parentes, que já, para mim até foi, assim, foi muito bom. Foi assim, eu acho que a gente deveria, acho que todo mundo deveria saber, né, o direito de alguma forma, isso tinha que ser passado de algum jeito, né, até no ensino médio, sei lá, né, porque para as pessoas realmente saberem dos seus direitos, né. E o curso de direito me ajudou muito, aliás, me ajudou bastante enquanto perito, né. Eu consegui enxergar de outra forma o meu trabalho pelo prisma do direito, né? E aquilo, cara, estudar, eu adoro estudar, entendeu? Eu adoro ler. Para mim, estudar é um prazer, entendeu? Não vejo, eu vou continuar estudando, vou continuar querendo aprender, eu questiono o tempo todo tudo, né? Eu não sou aquele cara que aparecem umas frases feitas por aí, mas, pô, que é isso? Vamos procurar entender qual o teor. Eu não me satisfaço em termos de estudo com pouco. Eu quero sempre mais. Como meu avô dizia, cara, conhecimento não ocupa espaço. Você pode tirar tudo de você, mas conhecimento não vão tirar. Entendeu? Então, eu sou um cara que sou, assim... se é para estudar, vamos aprender. Se aprender, eu estou sempre pronto para tentar aprender tudo quanto é coisa nova. Hoje a minha vibe é filosofia. Estou muito lendo muita coisa sobre filosofia e não sei onde isso vai parar, mas eu acho que para mim é um prazer enorme estar aprendendo, sempre estudando, sempre lendo, sempre adquirindo conhecimento, seja qualquer coisa. A gente pode adquirir, né, conhecimento em qualquer área. Eu tinha um professor de física-química na faculdade de Direito, né? Ou de Direito, perdão, de Química, que ele falava, cara, que você pode conversar muito bem sobre qualquer coisa, se você souber, né? Se você estudar sobre aquilo. Você pode, qualquer coisa, você pode falar bem. Como foi feita essa caneca aqui, como ela foi feita, você estudar, tem um trabalho tão interessante de como é feito. Estou dando a caneca como exemplo, mas qualquer área da vida, você pode estudar qualquer coisa, aprender qualquer coisa. Então, até um incentivo, né, para essa garotada de hoje em dia. Cara, não perca o foco. Se dediquem aos estudos, se dediquem a aprender. Eu sei que a informação hoje é tão rápida, né? A internet tem os seus males, tem os seus benefícios, né? Se você souber usar bem a internet, né, você vai aprender muita coisa boa. Então, tem muita coisa boa para aprender. Tem nível muito bom. As pessoas têm que pesquisar, tem que procurar evoluir no bom sentido, de querer mais e mais, aprender mais, querer mais conhecimento. Quando se trata nessa parte que o Léo falou, cara, aí pegou assim no meu coração. Adoro estudar. Quem me conhece sabe. Entendeu? Adoro aprender. É importante você falar isso, porque até no começo você disse que evitava até falar muito do currículo, porque pode parecer meio... pode parecer pedante e tal, eu não gosto muito mas disso. é justamente o que a gente busca aqui, porque para quem assiste a primeira vez, vai assistir a primeira vez, o nosso intuito não é falar só do direito ou só da profissão do nosso convidado, mas sim incentivar, porque como você disse, em todas as áreas, vieram pessoas aqui de todas as áreas e o que todas elas têm em comum é o amor pelo estudo. Pelo conhecimento, pela evoluir dessa forma. E a gente acaba querendo passar isso, justamente. Se nós dois estamos aqui, se o senhor está desse lado aí, foi justamente por conta do estudo e dessa vontade de evoluir dessa forma. E, enfim, é bom que você fale abertamente, de uma maneira tranquila, porque acaba incentivando, sim. E que as pessoas tenham cada vez mais esse olhar de enxergar que é o estudo, sim, que vai fazer diferença. Você pode, de primeiro, parecer que não, mas o fim sempre vai ser estudar. Uma pergunta que a gente também faz para alguns profissionais sobre a tecnologia. E dependendo da área, a tecnologia, querendo ou não, ela atrapalha um pouco. Porque essa questão de facilitar muito, na maioria das vezes ela acaba atrapalhando ao invés de ajudar. Porque, de fato, te faz perder um interesse. E aí eu queria saber de você, na sua carreira, com esse avanço da tecnologia, eu acredito muito que isso tem ajudado bastante no trabalho do perito.
E em que ponto isso tem ajudado no trabalho do perito? Esse avanço tecnológico tem facilitado ou não o trabalho da perícia? Então, ajuda. A ciência e tecnologia... Sempre. Para perícia é o básico, né? Hoje a gente tem a gente assim, teve um ganho muito grande de uns 5 anos para cá. Hoje a gente tem um FTIR, que é um infravermelho para detectar a amostra de drogas entorpecentes lá no nosso posto, na Baixada Fluminense. Entendeu? A gente tem um flat scan para fazer um escaneamento de corpo inteiro no nosso IML, na Baixada Fluminense. É tecnologia. E é excelente, muito bom. Tecnologia acompanhando junto, ajuda muito o perito, né? Que eu posso falar? Nós temos o IPPGF, né? Que está com bancos de dados de DNA, né? E é pura tecnologia aquele laboratório, né? E vem para somar, né? Porque a gente até pouco tempo não tinha como fazer DNA no Rio de Janeiro. Com o advento do IPPGF, criação do Instituto, a coisa melhorou bastante. Hoje a gente tem gente lá focada, dedicada só para fazer DNA. Extração de dados de celular. Temos um programa celular que ele extrai os dados, né, do celular para poder auxiliar o perito a fazer um laudo do que aquilo que está sendo pedido. O problema é que estão generalizando demais. Por exemplo, uma extração de dados hoje, se você tem que, às vezes, focar naquilo que você está pedindo, né? Senão fica um laudo que vai ter várias coisas que não tem nada a ver, que não tem mais, né, não tem a ver com aquilo que está sendo investigado. Isso dá um trabalho enorme. Cria-se uma fila gigantesca para poder fazer esses celulares. E acredito que a tendência da inteligência artificial na extração de dados celular seja um caminho para poder auxiliar o perito, né, para poder pegar aquilo que é importante para a investigação. Acho que no futuro, ainda não acho que não está acontecendo, mas no futuro acredito que isso vai acontecer, né? E a tecnologia, o perito, quanto mais tecnologia, quanto mais investimento em tecnologia, facilita muito o trabalho do perito, e o perito consegue entregar um trabalho melhor. Mais técnico, cada vez mais técnico, mais detalhado também. Mais detalhado, exatamente. A tecnologia para a perícia é sempre bem-vinda, sempre, sempre. Você, quando já comentou agora, exerce o cargo de diretor, já exerceu outros cargos também desse tipo de chefia, e eu sei que algumas coisas não podem ser ditas, serem comentadas, mas a minha pergunta não vem nem tanto sobre o exercício concreto do que é feito um diretor. Mas eu queria saber a sua relação com as pessoas que trabalham contigo, se como você, enquanto pessoa, enquanto profissional, tenta lidar com as pessoas que trabalham, e aí eu falo com você e não para, ou de alguma forma, tenta lidar, ainda tendo essa relação que a gente já até comentou, da saúde mental, essa relação de lidar diretamente com a morte, essa relação que eu percebo, e aí uma percepção que pode ser minha e pode ser errada de alguma forma, mas eu percebo um pouco que acostuma, no fim das contas, a trabalhar com aquilo, sabe? Ver morte por 20 anos acostuma com a morte. Então, assim, como é? Assim, no início da pergunta você falou em como a relação minha com meus colegas, né? Acho que não fez isso. Sim. Né? Cara, eu tenho, assim, meu perfil é colaborativo. Tá? Eu tô ali como estou diretor, estou coordenador, mas o meu perfil como chefe, né, é colaborativo. Cada um sabe o seu papel ali dentro da perícia, sabe o seu trabalho, sabe como fazer o seu trabalho bem feito, né? Lógico que a gente tem que fazer cobranças, né? Mas eu prefiro tratar quem trabalha comigo como um ser humano que pode estar passando por problemas e não adianta eu ficar a ferro e fogo que não vai sair nada dele. Então, eu tento humanizar o meu ambiente de trabalho o máximo possível para poder render a produtividade.
porque a gente tem demanda, tem que fazer laudo, tem que entregar essa materialidade para o judiciário, para o inquérito, para a autoridade policial, o delegado. Então, eu sou tão humano quanto eles. Então, não adianta eu ser um cara arrogante, um chefe arrogante, acho que isso não funciona. Então, trato meus amigos, meus colegas de trabalho, como colaboradores. A função ali o meu perfil é extrair dessa forma. Eu não sei fazer de outra forma. Entendeu? Não é aquele passar a mão, a cabeça, né? Mas eu preciso. Por exemplo, eu tive uma colega uns anos atrás que ela estava passando por uns problemas que estavam afetando o trabalho dela, mas ela não sabia comigo. Eu, como chefe, se ela está passando por esses problemas, se ela tiver que se abrir com alguém, né, e eu sei que aquilo está prejudicando o trabalho dela, que venha conversar comigo para, vamos ver o que dá para fazer. Não chegar ao ponto do trabalho dela se tornar complicado, atrapalhar ela mesma, atrapalhar o serviço um todo. E quando ela chega um ponto que ela se estourou, né, a gente teve mas a gente foi só aquele momento, né? Mas eu não sabia o que estava passando pela vida dela. Eu acho que, como chefe, apesar, né, eu também tenho meus problemas, mas estou ali, eu tenho que ajudar. Né? Eu tenho que ver o que está acontecendo com as pessoas que estão trabalhando comigo para poder, né, ajudá-las também. Porque senão a produtividade cai, a pessoa acaba assim, se atrapalhando no meio profissional, começa a acumular laudo, e às vezes é um problema que ela está passando em casa que ela podia ser resolvido falando comigo, tô com o chefe, tô com esse problema aqui, assim. Pô, vamos tentar resolver, quer trocar de lado, quer ficar no interno, enfim. Entendeu? Então, meu perfil é esse, é colaborativo, eu não sou nenhum não tem chicote ali botar nas costas de ninguém, não. E o acostumar com a morte? Assim, isso aí, cara, é um troço tão pessoal, né? Eu acho que a gente se adapta, não se acostuma. Entendeu? Falar acostumar acostumar com a morte. Sim, talvez eu tenha usado de forma errada, mas nesse sentido, cara, ver todo dia, né? Eu acho que vai da cabeça de cada um. Entendeu? Tem gente também que tá melhor preparada, tem outros que não. Eu já vi gente desistindo de trabalho em locais, colega, isso não é para mim, não dá. Eu tenho que sair, senão eu vou acabar enlouquecendo. Não precisa nem. Tem gente que consegue reconhecer o seu limite. Entendeu? Importante. Entendeu? Saber reconhecer o seu limite é muito importante. Mas insistir, você vai acabar criando problema para você mesmo. Eu já teve um colega que falou, não dá. Quando ele viu o primeiro bebê morto, ele falou, caramba. Entendeu? E o perito, cara, ele só tem história ruim para contar. Não tem história boa. Não tem um caso aqui que a gente vai te perguntar que você vai responder feliz. Não, se eu te contar, eu tenho vários casos, mas, pô, se eu te contar, são todos tristes. Todos eles são ruins. Entendeu? Pô. Acho que a única parte, entre muitas aspas, feliz é, de fato, todas as vezes que a investigação ajuda a solucionar o caso. A gente fora o pessoal da DH, mas a gente que está, né, trabalhando junto com as distritais, a gente, na minha época, a demanda era tão grande, cara, que a gente não tinha como acompanhar. Fazer um local e ir para outro, fazer um local, você não tinha tempo de acompanhar a investigação. Você entregava o laudo e já estava no outro plantão, tinha que ir. Entendeu? Foram poucas as vezes que eu. Pouco não, já cheguei até a fazer bastante. Acompanhar o meu trabalho e acompanhar a investigação, né? E ver o resultado funcionar. Pô, isso já aconteceu. Quando isso acontece, isso é gratificante pra caramba. Entendeu? Alivia até o estresse da gente, conseguir. Eu acredito que talvez seja um momento que esse peso saia, porque de fato é a sensação de que. A sensação de dever cumprido, querendo ou não. Eu acho que cada um, cara, tem o seu jeito de extravasar para poder aliviar um pouco essa tensão. Né? No meu caso, é literatura e música. Eu era até para ter falado isso no início, né? Um pouco da minha história. Quando era garoto, né? Eu tenho o quê? Uns 11, 12 anos. Um primo meu, Maxi, e ele, na época, vamos fazer uma banda de música.
Eu nem... Assim, vamos. Eu mais 2 primos, eram 4. Não, no filme não. Era eu, ele, o tecladista, que era outro primo meu, também esse que faz perícia do judiciário, Eduardo, o Max, eu, e o baixista, que era um colega nosso lá de São João. O moleque era uma coisa de louco. Nunca fez. Na casa dele, ele fez a bateria dele de lata, cara. Pegar lata de leite ninho, lata de óleo. Aprendeu a tocar bateria sozinho. O garoto era muito bom. Fábio, o nome dele. Muito bom. Então, aí meu primo, vamos fazer uma. Vamos. Adolescente, né, cara? Toda ideia é perfeita. E foi muito legal. Isso foi uma parte muito legal. A gente fazia... o nome da banda era Sistema Radical. Coisa dos anos 80 mesmo. E eu era o baixista, entendeu? E a gente ficou com a banda um tempo, aí eu acabei entrando na faculdade, né? Eu me afastei um pouco, né? Eu fui aprender música com uns 12 anos, mais ou menos. Acho que foi mais ou menos essa faixa. A gente aprendeu o contrabaixo, primeiro tem que passar pelo violão, aquela história toda, violão, aí você começa. O contrabaixo, adoro. Eu tenho alguns em casa, né? No meu Instagram, se mostrar, tem lá uma foto cheia de alguns baixos, que eu gosto muito. E eu dei um tempo, né, em função da faculdade, acabei, né, me dedicando aos estudos, à carreira, e agora, uns 4 anos pra cá, vou voltar. Como é que tá minha mão? Será que eu tô mesmo com os dedinhos bons ainda? Aí tinha um colega, me ajudou muito a relembrar aquilo que eu tinha esquecido. E aí daí em diante eu comecei a andar sozinho, né? Voltei a me dedicar à música, tocar meu contrabaixo nos finais de semana e tal, para me desestressar um pouquinho. Voltou a fazer terapia. E o baixo, o contrabaixo, a música me ajuda muito nesse sentido. Todo mundo precisa de um... Entendeu? Mas você tem que estar com a cabeça de escape. Você tem que estar com a cabeça boa também, né, cara? Porque se você deixar já passar, né, e se você não antecipar o problema se estressando, por exemplo, com a música, nem a música vai te ajudar. Vai chegar um ponto que o que te dá prazer já não vai te solucionar mais nada, entendeu? Então você tem que se antecipar. Sim. Entendeu? Porque você sabe que seu trabalho é extenuante, é estressante por conta de estar lidando com coisas ruins o tempo todo. Você sabe que aquilo pode, no futuro, vai te causar algum estresse, algum dano emocional. Você antecipa, né? Faz uma academia, né? Uma música, faz uma coisa que nada a ver com o que você trabalha. Para você aliviar um pouco a tensão do dia a dia. Acho que isso é para qualquer área, né? Sim, porque acaba que na nossa área, nós como operadores do direito, acaba que o que a gente faz profissionalmente é o que acontece no nosso dia a dia. Você está conversando com um amigo, ele tem um problema, e aí você pega um cliente com o mesmo problema e vice-versa. Então acaba que é o natural. É difícil para nós, para os advogados, conseguir conciliar de uma maneira à parte o profissional do pessoal, porque acaba sendo uma coisa só. E aí entra no que você falou. Você tem que saber já antes do problema aparecer, você ter alguma coisa... A válvula de escape para... Tem uma sensibilidade. Tem gente que não tem, né? Aí acontece problema, né? E tem acontecido cada vez mais cedo. A maioria das pessoas não consegue ter essa sensibilidade de perceber quando a coisa já foi pro beleléu, né? E não tem mais... Entre aspas, não aí você vai se socorrer para terapia, né? Vai fazer para poder tentar, né, aliviar um pouco e tentar um jeito de se estressar, de né, levar a sua vida mais equilibrada. Né? Então, como foi mencionado, parece que o seu próximo passo agora ligado ao estudo é a filosofia, né? Estou adorando muito. Então, qual é o próximo passo do Ângelo? Cara, eu não procuro muito assim. Não. Eu sou igual aquela plumazinha do filme Forrest Gump, sabe? Só vai. Eu só tô indo, tá indo bem. A história tá levando. Tá levando. Assim. Eu costumo dizer, assim, uma coisa que eu queria ter falado, né? E apesar de hoje eu estar como coordenador, né, cara, que ninguém cresce sozinho, né? Ninguém cresce sozinho.
As pessoas que acham que vou fazer isso sozinho porque eu quero... Cara, eu acho que esse vai dar com a cara na parede. Sim. A gente tem que trabalhar junto e conjunto com as pessoas que estão ao nosso lado. Isso eu acho que para tudo. Não é só trabalho, não. Família. Para crescer, a gente tem que pensar em quem está ao nosso lado para crescer junto. Porque ninguém cresce sozinho, cara. Entendeu? Ninguém cresce sozinho. Eu acho que isso é uma ilusão. A gente tem que crescer com as pessoas que estão do seu lado. Focar com as pessoas que estão do seu lado, principalmente a família. Né? Se eu hoje faço o que eu faço, tento fazer o melhor que eu faço, no meu máximo, é porque eu sei que tem meus 2 filhos lá que eu quero que eu seja referência para eles. Né? Fazer com que eles cresçam junto comigo. Né? Agora, sozinho, isso no trabalho, na família, em qualquer área, acho que todo mundo tem que trabalhar em conjunto para poder crescer. Sozinho ninguém cresce, cara. Ninguém cresce. Eu vou deixar essa pergunta para depois, mas é uma pergunta que eu me sinto na vontade de fazer, e se for muito pessoal, acredito que não seja, mas você, quando existe o Ângelo antes dos filhos e depois dos filhos, e é uma profissão que acredito que isso deva pesar muito. Cara, pegou no ponto que... Dá um soco no estômago agora. Não, eu digo porque eu te fiz uma pergunta sobre o olhar do perito na cena no geral. Amigo, vou te falar. E o que mudou, como mudou, e sinta-se à vontade se você achar que é forte demais para responder. Não. Quando eu, assim, como já pai, né, e quando eu fiz meu primeiro local, assim, eu já tinha feito antes os locais de criança e tal. Mas quando eu fiz aquele local, crianças atropeladas correndo atrás de pipa, afogamento em piscinas, que é muito comum. Já fiz um local com uma criancinha de 1 ano, um pouco mais de 1 ano. Um balde d'água, a mãe deixou. Coitada dessa mãe, até triste contar, mas é um caso, né? Sim. Deixou o balde de molho, um pouco de pano com água de molho, a criança estava aprendendo a andar. E ela foi olhar pro balde e caiu dentro do balde. Uns 4 dedos d'água. A criancinha não conseguia sair. A mãe, quando foi procurar. Tinha acontecido o que tinha acontecido. Cara, e quando local de criança é um lugar aquilo que me afetava, vou ser sincero. Porque meus filhos são tudo pra mim na minha vida, cara. Então, quando via uma criancinha daquelas, eu não consigo imaginar a dor de um pai e de uma mãe vendo uma criança, seu filho afogado na piscina, atropelado, pode porcaria de uma pipa. Entendeu? Então, locais com crianças são locais que, assim, esses sim me afetavam. Entendeu? Porque meus filhos eram pequenos nessa época. O irmão estava na barriga da mãe ainda, já era perito. E, aí sim, eu te digo que os locais que me afetavam mais, assim, pensavam, me deixavam... Refletia sobre... Isso, era porque o amor que eu tenho pelos meus filhos, cara, eu me colocava no lugar daquela pai, daquela mãe, e eu falei, complicado, muito complicado. Então, já estamos encaminhando para o fim do programa. Infelizmente, porque... Já, a senhora passou? Já, agora voou. Nem parece. Já estamos encaminhando e começando para o fim do programa. E quando nós vamos encaminhando para o fim do programa, fazemos geralmente uma pergunta, um pedido, na verdade, que é uma segunda pergunta que a gente faz. Lembra que quando conversamos eu te disse que eu só tinha certeza de 2 coisas. Então, essa é a segunda, mas essa eu não conto para o convidado, porque eu deixo a surpresa. Eu te faço um pedido, que as pessoas que estão nos acompanhando, e alguns chegaram agora, outros já são desde o início, essas pessoas assistem o programa também com esse olhar de que a pessoa que sentar aqui e conversar com a gente, ela tem uma história de vida, na maioria das vezes uma história de superação, e isso traz uma motivação. Então, eu te peço só para deixar um recado, se possível, deixar um recado para as pessoas que estão assistindo a gente. Então, sobre não desistir, sobre o
que sentir que... Léo, eu não vou ser hipócrita e falar assim que... Por exemplo, eu não tive... Minha infância foi maravilhosa. Assim, apesar de morar num lugar... Ter morado boa parte da minha infância num lugar em frente a uma comunidade e tal, eu não posso falar nada dos meus pais, que eles me deram tudo do bom de melhor. E eu acredito que quando você tem essa oportunidade de ter do bom de melhor, aproveite, cara. Aproveita da melhor forma para poder crescer, para ser uma pessoa melhor. Entendeu? E, então, eu não vou dizer que eu superei isso. Meus pais foram maravilhosos, não posso reclamar nada deles, me deram a melhor educação que eles podiam dar, entendeu? Eu também era um rato de biblioteca, então eles não me podiam muito se... A única dor de cabeça que eu dava era porque eu fazia as besteiras. Experiências. Mas se você tem a oportunidade de crescer como pessoa, né, como ser humano, que não perca essa oportunidade, entendeu? E esteja aberto para poder enxergá-la, porque muitas vezes ela aparece na sua frente, se você deixa passar, ou então joga para fora, deixa para lá e acha que outra coisa... Por isso que eu, assim, quando me perguntou, você me perguntou, antes daqui para frente, cara, eu sou daqueles que a oportunidade aparece, vai aparecendo, eu analiso, vejo que é bom e vamos, né? E tento ir para aquele caminho. E o recado que eu dou é não desperdicem oportunidades. Eu vejo hoje tantos jovens desperdiçando oportunidades, cara. Hoje qualquer um que se destacar um pouquinho cresce tanto rápido, tão bem, né? E eu acho que o mérito está aí pelo estudo, pelo aprendizado. Se você não souber o que você está falando, você está, né, não adianta nada. Você ter oportunidade, mas também não tem um embasamento, né? Se você fosse superficial, vazio naquilo que você estudou, acho que você tem... Esse rapaz está indo no caminho certo, bom, né? Está se aprofundando, a gente começou lá, está fazendo o mestrado dele, né? Não sei qual área você está atuando. Trabalhista, então. Se aprofunde, já que se a oportunidade está ali, você está se dando bem, cai dentro, cara. Sim. Então, a mensagem que eu passo é essa, né? Não deixe as oportunidades passarem, né? Porque porque quando você olhar para trás e ver que, pô, aquilo vai te dar uma dor, eu podia ter feito melhor. Então é isso. Mais uma vez nós temos um... Bom, é a primeira vez que a gente... Deixa eu cortar. Fica à vontade, pode falar. Só para fazer um merchandising, não, mas eu acho que eu tenho essa obrigação, né, como diretor de posto. A gente tem em Nova Iguaçu uma sala Lilás, não sei se vocês já ouviram falar desse projeto, né? E eu faço questão de frisar aqui, estou aproveitando até o espaço, porque... Fica à vontade, perfeito. Porque a coisa é pouco divulgada, e a gente está com a sala Lilás desde 2021 e até hoje as pessoas não conhecem o projeto. Esse projeto foi feito junto com o Tribunal de Justiça, a Polícia Civil e a Secretaria de Assistência Social de Nova Iguaçu. O que se trata essa Lilás? É um espaço reservado dentro do IML para acolher as mulheres vítimas de violência, seja ela qual for, violência sexual, física, enfim, qualquer. É para poder... A mulher que chega numa delegacia vítima de estupro, cara, ela vai... Imagine para essa mulher que vai ter que fazer ir no hospital, fazer o registro, depois ficar lá naquele saguão do IML cheio de gente, ela vai ser revitimizada, né? É uma situação muito constrangedora. Então hoje a gente tem aquele espaço separado só para atender elas. Porque o crime, o estupro, cara, é um dos crimes que, assim, mais... Do meu ponto de vista, não tem como, é só mulher para poder... É uma covardia tremenda. Né? E vocês não sabem a quantidade de estupro. Se a gente botar no papel, ainda vai ficar muito abaixo do que realmente acontece. Né? O número de estupros que a gente recebe lá no nosso posto é uma coisa absurda. Não? Então, esse espaço foi criado para poder dar acolhimento às mulheres, né, para elas saírem lá mais... Porque lá nós temos uma assistente social, uma enfermeira, uma psicóloga para atender essa pessoa. E ela é atendida
sem ter que passar pelo saguão, para não ter que se expor. Mais uma vez, né? É mais uma vez. Ser preservado e ao dali máximo. ela sai, vai para um centro de atendimento à mulher, né? Que existem vários centros de atendimento iniciantes, né? E nós temos e a gente também tem outro projeto que está em andamento, a gente teve em 2021 e agora a gente está tendo agora, teve a semana passada, que a gente junto com a Senasp, que é um órgão do Ministério da Justiça e a Polícia Civil de todos os estados do Rio de Janeiro, do Brasil, fizemos uma campanha de coleta de material DNA para poder tentar localizar pessoas desaparecidas. Os familiares vão lá no posto, né? Fazem a coleta do material, esse material coletado, vai no SWAB, a gente faz todo um cadastramento. É como se fosse um cadastro, calimbala tudo e manda para os nossos institutos de pesquisa genética forense para poder ter esse material e a gente vai fazer um cruzamento de dados para poder esse ente desaparecido ter, né? E a família que está procurando essa pessoa, a gente tentar... Tem algum número que as pessoas possam buscar, algum site sobre esse projeto? O próprio site da Polícia Civil tem. E lá em Nova Iguaçu, no IML de Nova Iguaçu, que fica atrás do Hospital da Posse, a Rua Edna com Paraguaçu, sem número, fica no topo do morro. Atrás do hospital. Sim, infelizmente, num lugar um pouco acessível, né? Mas a gente tem, mas aqui em Nova Iguaçu nós estamos recebendo, lá em Caxias também está recebendo, Campo Grande, são os postos que eu coordeno, estão recebendo essas pessoas que estão querendo localizar esse ente, se ele por acaso faleceu, a gente tem esse material DNA coletado, e fazer esse cruzamento de dados e tentar juntar, né? Achar uma resposta para dor dar um alívio, né? Isso. Tinha até um caso, né? Do caso que eu até falei lá fora. Não sei se a gente tem tempo ainda. Tem para falar. Que foi a primeira vez que eu tive que dar notícia de morte, né? Para uma mãe. Que aquilo dali me pegou de duas formas, porque eu tenho uma memória... Para local de crime, cara, não sei, você me deixar num local que eu fiz há 10 anos atrás, e eu fiz aquilo com detalhes, aquilo ali. Aí chegou essa mãe no IML, eu estava no IML nesse dia, porque o IML lá é separado da perícia criminal, então eu tive que ficar de um lado para o outro, então eu estava lá no IML. Aí chegou essa mãe com a foto dessa menina. Ela tinha ido para uns 2 anos atrás. Não 2 anos antes do... Eu não lembro do ano que ela foi lá, mas eu lembro que ela estava desaparecida há 2 anos. E quando ela mostrou a foto, cara, eu lembrei do rosto daquela menina. Eu falei, pô. Aí eu chamei um amigo que trabalha comigo. A gente tem um banco de dados de fotos. Todo cadáver que entra lá a gente fotografa. E com a foto, eu deixei a mãe esperando lá fora, no saguão, enquanto a gente analisava, né? Aí bateu a foto. Falei, caramba. Aí eu lembrei. Eu fiz o local dessa menina. Olha só a coincidência. Eu fiz o local dessa menina. Ela foi um encontro de cadáver. Ela tinha saído para um baile aí, esses bailes funk. Não sei o que aconteceu. A investigação não acompanhei. Mas eu fiz o laudo, fiz o local, né, fiz todo o tratamento. Não foi o local do homicídio, foi um encontro que jogaram ela lá. Foi um encontro de cadáver. E eu lembrei da menina. Depois até peguei meu laudo, né, para dar uma revisada e tal. E eu falei pro meu amigo, e agora? Eu vou chamar... essa função é minha, eu sou o diretor, chama ela aqui que eu vou conversar com ela. Aí chamei, aí eu perguntei se a gente tem uma identificação positiva, se ela quer as fotos para confirmar, quer ver, né? Porque ela estava no desespero quando eu disse que era a menina, porque ela tinha sido enterrada como não reclamada. E quando eu mostrei as fotos para ela poder confirmar, a mulher desabou, cara. E foi assim ela já sabia que a filha estava morta. Ela só queria achar a filha dela. Entendeu? E aquele choro foi um choro de tristeza e alívio ao mesmo tempo da mãe. Aquilo me comoveu muito. Tá? Aquilo foi uma experiência... foi a primeira vez que eu tive que fazer isso. Mas para tu ver esse lance, né, da saúde mental, né? A mãe se sentiu aliviada, feliz
é uma mistura de sentimentos ali, né? Por ter encontrado a filha dela, que estava desaparecida há 2 anos, mas que ela já julgava a morte, só queria achar o corpo da filha para dar um enterro. De se despedir também. Exatamente. Entendeu? Porque acaba que, por mais que tenha certeza, ainda fica a dúvida, porque você tenta se conformar de querer achar que é possível, por mais que não tenha chance. Mas, cara, quando eu li o olhar, foi uma coisa indescritível. Assim, ela desabou num alívio e ao mesmo tempo uma tristeza pela perda, né? O que eu ia colocar, a minha última fala, digamos assim, é que de todos os nossos convidados, os 12 antes do senhor, a gente sempre, nessa última mensagem de incentivo, eles acabam passando esse lado do foco, da determinação. E de todos esses outros convidados, o senhor é o primeiro que saiu, digamos assim, um pouco da bolha, porque a gente está tratando de um assunto muito delicado, querendo ou não. Sua carreira é uma carreira delicada e é uma carreira muito necessária. Esse programa está sendo muito necessário para isso, para trazer esse olhar que as pessoas não têm da parte técnica, da parte da pessoa do Ângelo, que não é só um objeto ali, o perito, o objeto que vai fazer o que tem que fazer. E nessa última mensagem você acabou passando o que eu iria te pedir, que era justamente um alerta, uma mensagem da Polícia Civil para o público, uma orientação, na verdade. Você acabou passando sobre a Sala Lilás, que é muito importante, a gente vai deixar isso bem frisado. Esse projeto demorou a sair, mas ele saiu. Hoje a gente tem essa. E o DNA para fazer, né, aliviar a dor dessas famílias que não sabem onde estão essas pessoas, né, seus entes queridos que estão desaparecidos. O projeto continua, né? As pessoas podem ir lá, a gente vai continuar a coleta, a gente tem os kits de coleta. Então, a polícia, nesse ponto, né, lá em Nova Iguaçu, a gente tem esse trabalho, a gente vai continuar trazendo esse trabalho e ter esse foco, né, de ajudar o próximo. Né? Eu acho que o nosso trabalho ali também tem essa importância, porque no jeito de pensar em eu tenho isso para minha vida, que é tentar ajudar o máximo de pessoas possível. Né? Eu não sou aquele porque a gente pensa logo que servidor público, polícia, esse cara vai me tratar mal. Uma vez eu tive um problema com um colega, muitos anos atrás, logo assim que assumi a direção no IML, aquele cara não parecia um médico, mano. Tratava as pessoas como a pessoa que está ali já está sofrendo demais, cara. A gente tem que ter esse olhar, né, de essa sensibilidade e tentar ajudar o próximo o máximo possível. E quando eu via que aquele servidor que a gente vê nos filmes, nem olha pra tua cara, sabe assim? Não, isso não admito isso, não. Não gosto. Não quero que faça isso comigo. Por que eu vou fazer alguma coisa do tipo com uma pessoa que nem conheço que está sofrendo ali? Né? Então, eu acho que isso mudou muito. Tá? Pelo menos quando tu tá ali comigo, é tratar as pessoas bem. Né? Tratar o próximo, ajudar o máximo possível as pessoas que estão ao nosso redor. E principalmente aquelas que estão sofrendo ali. Sim, e é bom saber que temos uma pessoa como o senhor nesse cargo de liderança justamente para as pessoas que infelizmente vão precisar estar na presença do IML, na presença de um perito, saber que tem uma pessoa ali que vai acolher, vai entender a dor, vai tratar da maneira que precisa. E também deixar frisado que essas informações sobre a Sala Lilás, sobre a coleta de dados, a gente vai deixar nos nossos cortes do programa, deixar bem frisado. Para que a Polícia Civil agradece. E é muito, muito importante que as pessoas busquem, que as pessoas denunciem, porque muitos casos acontecem e não acontece a denúncia por diversos fatores e por diversas razões. Mas é muito importante que aconteça, é muito importante que as mulheres que sofrerem esse tipo de violência que procurem a Sala Lilás e que... Um dado assim, só para... que é triste, mas eu não posso deixar passar. Os casos de estupro, por incrível que pareça, eu posso estar chutando aí, né, mas a gente tinha uns dados lendo da Sala Lilás no primeiro ano, segundo ano. Eu vou te dar aí 80% quase ocorre em casa, entre próprios familiares. É triste, mas é verdade. E os casos são subnotificados, tá? Sim. Se eu chego lá em uma semana com 10, 15 estupros, você pode ter certeza, pode multiplicar isso aí por 4.
como o Matheus falou, por vários motivos, às vezes as mulheres não vão, por vergonha, por, né, sei lá, por vários N motivos, né, e acabam não indo. E aqui, mais uma vez, tenham força, né? Nosso papel é incentivar e desmistificar cada vez mais, acolher. Né, vai saber que vai ter um espaço lá para acolhimento da mulher. Mesmo que de forma muito pequena ajudar. Né? Exatamente. Pessoal, a gente agradece muito. Estamos encerrando o episódio. Eu agradeço muito ao Dr. Ângelo por ter participado, por ter contado um pouco da sua história, por ter falado da sua área, da perícia criminal. Fico muito feliz que retornamos e no meu lado é isso. Eu agradeço todo mundo, agradeço quem está aqui assistindo e principalmente pela participação. Eu que agradeço. Deixa eu mandar. Eu agradeço pela oportunidade, né, de mostrar o nosso trabalho enquanto perito. Né, e, assim, eu como pessoa e tal. E como você mesmo falou, a mensagem que eu queria deixar é: não percam as oportunidades e quando aparecerem, né, lutem, briguem por elas e tenham foco, determinação, que de um jeito ou outro, aquilo, se você aproveitar aquela oportunidade com sabedoria, né, com inteligência, frutos vão sair dali. Perfeito. Fica também o meu agradecimento, a minha felicidade pelo nosso retorno, muito esperado por nós e pelas pessoas que nos acompanham. Agradeço também as pessoas que nos acompanham desde o primeiro episódio e vão continuar acompanhando. Foi uma honra receber o senhor aqui, ter acesso à sua história pessoal e profissional. Acredito também que desmistificou muito o olhar das pessoas para a perícia criminal e também, e principalmente, agradecer pelo seu cuidado com as pessoas, que acredito que é o que a gente mais precisa quando a gente espera, na verdade, o que a gente mais espera da polícia, que é o refúgio. E as pessoas esperam isso e é maravilhoso saber que temos uma pessoa num cargo importante de chefia, como o senhor. E acredito que depois desse episódio, depois da sua mensagem, seu alerta, e espero também que isso mude a vida de muitas pessoas, encorajem pessoas que infelizmente estejam passando por alguma situação, que esse seu depoimento, esse seu alerta sirva para ajudar. Uma só já valeu a pena. Né? Já valeu a pena. Eu que agradeço, gente. Obrigado mesmo pelo torneio. É isso. E até a próxima. Valeu.